inteiro de ontem, aquelas 30 crianças correndo, quebrando tudo. Eu estou em pé aqui só pela graça. Unha encravada, ainda ficou pior ontem, criançada correndo. Mas foi bom. Foi bom ver que muitas as crianças sabiam responder as perguntas, estavam bem instruídas na palavra. E hoje nós vamos estudar também a palavra, assim como elas já aprenderam ontem. Vamos começar fazendo uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, chuvosa. Te agradecemos pela graça comum, Senhor, que faz a tua chuva descer sobre justos e injustos, Senhor. Nenhum de nós merece a chuva, nenhum de nós merece o teu cuidado, mas sabemos que tu cuida de cada um de nós, Senhor. Em todo o nosso ser, Senhor, em todo o nosso espírito. E nesse momento reunidos aqui, nós queremos aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra, Senhor, aprendermos quem tu és, Senhor, e assim aprender também quem nós somos. Queremos ser mais parecidos contigo, mais conformados à imagem de Cristo, Senhor. Queremos crescer, queremos diminuir e que tu cresça, Senhor. Então, nós pedimos que pelo teu Santo Espírito tu abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos ajude a ver e a ouvir tudo aquilo que tu tens para falar a cada um de nós, Senhor. Abençoe os irmãos que estão para chegar e também, Senhor, em seguida abençoe o culto que nós prestaremos a ti. Que tudo seja feito para a tua glória. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós demos início ao estudo do 8º mandamento e nós aprendemos, dentre outras coisas, que os dois motivos pelos quais nós não podemos nos apropriar dos bens alheios, que existem dois motivos pelos quais nós não podemos nos apropriar dos bens alheios. O primeiro desse motivo, como nós vimos, é o amor ao próximo. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, uma das formas de expressão do amor é justamente o não furtar. Porque o amor não faz mal ao próximo, nos ensina Paulo, eu não posso me apropriar daquilo que não é meu. O segundo motivo do não furtarás é o respeito ou a necessidade de respeito à propriedade privada. Nós aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aprendemos que isso significa, basicamente, que o homem foi criado como uma espécie de vice-regente ou uma espécie de mordomo nesse mundo que deve governar esse planeta de um modo benevolente, assim como Deus governa o universo de modo benevolente. E nessa qualidade de imagem de Deus, de mordomo de Deus nesse mundo, o Senhor concede a cada ser humano certos bens e recursos que ele deve administrar para a glória do próprio Deus. E é justamente porque cada um de nós, com os nossos recursos e os nossos bens, tem um dever de administração dado por Deus, que uma pessoa não pode se valer, não pode se apropriar daquilo que Deus deu a outra pessoa para administrar. Então, esses são os dois motivos do não furtarás: o amor ao próximo e o respeito à propriedade privada, o respeito ao dever administrativo que Deus concedeu a todo ser humano. Nós aprendemos também naquela aula que os bens do nosso próximo e dos quais nós não devemos nos apropriar não se resumem, não se reduzem meramente aos recursos materiais, mas abrangem também o tempo, o esforço e as ideias do nosso próximo. É por isso, por exemplo, que o atraso ele é uma forma de pecado, é uma forma de violação ao 8º mandamento, porque nós estamos tomando o tempo daqueles que estão nos aguardando. Outro exemplo é não pagar os nossos funcionários. Quando nós não pagamos o nosso funcionário, caso nós sejamos empregadores, isso é uma forma de furto, é uma forma de violação ao 8º mandamento, porque nós não estamos compensando o esforço do nosso empregado. Ele vendeu a sua força de trabalho e nós não estamos compensando essa força de trabalho devidamente. Então, não pagar na totalidade ou pagar com atraso é uma forma de violação desse mandamento. E no final da... Pode falar. Eu só estava lembrando que nos tempos da inflação grande, tinha muitas empresas que atrasavam um dia ou dois o pagamento dos funcionários para deixar no chamado overnight. Ou seja, eles tinham um rendimento, né, para eles à custa do salário dos seus empregados. Uma forma de... Duplo, né? Atrasa e ainda ganha em cima do funcionário. Atrasa para ganhar. Duas vezes. No final da aula passada, uma irmã levantou a seguinte questão. Visto que no Brasil nós temos uma alta carga tributária, e considerando que muitos dos impostos que nós pagamos para o governo são mal utilizados, isso não seria uma forma de furto do Estado em relação aos seus cidadãos e, por conseguinte, não nos daria o direito de não pagarmos impostos? Então, essa é a pergunta que eu me proponho a responder aqui hoje. E, ao estudar esse tema, eu percebi que existe uma pluralidade de opiniões.
pelo menos entre os autores reformados. O Sproul tem uma opinião, o MacArthur tem uma opinião, o John Piper tem outra opinião. Então, o que eu proponho aqui é que nós... É uma visão que seja um meio termo e que nós construamos essa resposta aqui conjuntamente, com o auxílio do Túlio e dos demais professores. E como eu me propus a fazer isso? Por meio de uma teologia da autoridade, por meio de uma exposição de uma teologia da autoridade, ou seja, compreender o que a Bíblia diz a respeito das autoridades nas mais diversas esferas da vida. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador, o governador e o sustentador de todas as coisas. Nada existe, nada ocorre nesse mundo sem que Deus esteja no controle dessas coisas. Deus é, por assim dizer, a autoridade suprema sobre todo o universo. Contudo, por um ato livre da sua própria vontade, Deus delegou, Deus concedeu certa autoridade a diferentes esferas da realidade. De modo que nós dizemos que existem três instituições divinamente estabelecidas, que são a família, a igreja e o Estado. Nós chamamos essas três instituições de três esferas de autoridade. Cada uma delas possui responsabilidades específicas diante de Deus e nenhuma delas pode usurpar as competências uma das outras. Por exemplo, o Estado não pode ditar qual é a doutrina da igreja. O Estado não pode falar, olha, vocês não podem ser trinitários, vocês não podem crer na doutrina da Trindade. O Estado não tem essa função. Não é a esfera de autoridade dele que determina qual é a doutrina da igreja. Também a igreja não pode exercer as funções estatais. Existe uma separação entre cada uma dessas esferas. Contudo, o que assemelha as três esferas, a família, a igreja e o Estado, é que todas elas, cada uma dessas esferas, estão debaixo da soberania de Deus. Percebam que não existe nenhuma esfera de autoridade que seja acima de Deus. Deus é a última autoridade, ele é a autoridade última de todo o universo. Debaixo de Deus estão a família, a igreja e o Estado. A família, então, é a primeira instituição, é a primeira e a mais fundamental instituição criada por Deus. No princípio da criação, lá no Jardim do Éden, antes que houvesse sociedade, antes que houvesse Estado, Deus estabeleceu a família. E nós aprendemos que Deus criou um homem e uma mulher criados à sua imagem e semelhança. E já aprendemos o que isso significa. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser um vice-regente desse mundo. É ser alguém que representa o governo de Deus na Terra, assim como Deus governa todo o universo. Porém, irmãos, algo que pelo menos eu noto, que não percebemos ao estudar o livro de Gênesis, é que ao colocar o homem naquele jardim, Deus não estava meramente esperando que o homem ficasse ali para sempre. O Jardim do Éden não era meramente um paraíso terrestre. Era, ou foi, o primeiro santuário, o primeiro templo, ou seja, o primeiro local em que Deus tinha comunhão direta com o ser humano. De modo que os demais templos, o tabernáculo, o templo de Jerusalém, eram representações do Jardim do Éden. Já pararam para pensar nisso? Já perceberam que o templo e o tabernáculo são representações do jardim? Tem um livro chamado Deus Mora Entre Nós, do J.K. Beale, em que ele faz uma teologia do Jardim do Éden. E ele fala justamente isso, que o templo e o tabernáculo, eles representam aquele primeiro santuário no Jardim do Éden. E ele cita alguns exemplos, eu vou dar apenas dois. No Jardim do Éden, nós tínhamos a árvore da vida, certo? No templo, nós temos aquele candelabro chamado menorá, que é uma arvorezinha com 7 braços. Aquilo dali é uma representação da árvore da vida. Em Gênesis 3, o texto fala também que quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins para proteger a entrada do jardim. Já perceberam que no templo e no tabernáculo temos a Arca da Aliança com 2 querubins protegendo a presença de Deus e temos 2 querubins no véu que protege, que separa o santo do santo dos santos? Qual é o intuito disso? É ser uma representação do Jardim do Éden. O Éden foi o primeiro santuário, foi o primeiro templo estabelecido por Deus. Porém, o propósito de Deus era que esse santuário edênico se expandisse por todo o mundo. Deus não queria que o culto a ele ficasse restrito àquela região do Éden. Percebam, era uma região chamada Éden e dentro dessa região tinha um jardim. Só que Deus não queria que o homem ficasse reduzido a esse jardim, ele queria que o homem se expandisse. E como é que Deus queria fazer isso? Qual foi o plano original, por assim dizer, de Deus para expandir o seu culto por todo o mundo? Por meio das famílias. É por isso que quando Deus diz para Adão e Eva crescerem e multiplicarem, aquilo dali não é uma mera ordem de expansão pelo mundo, mas é, sobretudo, uma ordem de expandir o culto de Deus por todo o mundo, a fim de que toda a terra seja cheia da glória e do conhecimento de Deus.
aquela oração do Pai Nosso que a gente faz, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, ela é nada mais, nada menos do que um espelhamento, um reflexo desse propósito de Deus. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade na terra como no céu, nós estamos pedindo o quê? Que Deus estenda o seu governo, que Deus estenda a sua glória por todo o nosso planeta, assim como ele tinha almejado no início, no Jardim do Éden. Nós sabemos, no entanto, que o homem caiu em pecado, mas esse propósito não se perdeu. É por isso que Jesus nos fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que em Atos também fala que os crentes receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a família ela tem esse papel de expansão do evangelho associado hoje à pregação do próprio evangelho. A família, então, é o primeiro reduto missionário, por assim dizer. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, isso é escatológico, né? Uhum. Você tem que se lembrar da nossa escatologia otimista com relação a isso. Uhum. Além de ser um meio de expansão da glória de Deus pelo mundo, a família também é o principal ambiente de discipulado. Os pais recebem de Deus a incumbência de inculcar nos seus filhos a fé, de ensinar a seus filhos quem é Jesus, de instruir os seus filhos sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem da salvação, sobre o que é o pecado. E existem diversos textos na Bíblia que explicitam, que espelham essa realidade. Deuteronômio 6, por exemplo, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, guardarás no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Em Efésios 6,4, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que textos como esse nos mostram? Que o dever de discipular os filhos, de ensinar sobre as histórias da Bíblia, de ensinar quem é Jesus, de ensinar sobre o Evangelho, não é da igreja, é dos pais. Quem tem o dever de ensinar aos filhos o que é o certo e o errado não é a escola, não é o Estado por meio da escola, são os pais. Toda vez que os pais eles negligenciam o dever de discipulado de seus filhos e deixam a cargo ou da igreja ou do Estado por meio da escola, eles estão basicamente minando as responsabilidades da esfera da família, que é a nossa primeira esfera de autoridade. E por que muitos pais negligenciam esse papel de discipulado dos seus filhos? Eu percebo pelo menos duas razões. A primeira é pelas facilidades que a igreja local oferece. Por que eu vou perder tempo durante a semana instruindo meu filho se eu tenho uma igreja lá que eu posso levar ele no final de semana e ele aprende alguma coisinha lá? Então, é muito mais cômodo nós deixarmos os nossos filhos na igreja aprendendo com os professores. Mas vejam, Deuteronômio e Efésios nos mostram que a incumbência de discipular os filhos é dos pais. A incumbência primária é dos pais. É claro que a igreja desempenha esse papel, mas é um papel secundário. O segundo motivo pelos quais muitos pais negligenciam o seu papel no discipulado de seus filhos é porque acreditam que seus filhos são convertidos. Não necessariamente é uma verdade. Um filho do crente pode ser convertido? Pode ser. Mas um filho de crente não necessariamente é um crente. Nós batizamos os nossos filhos, reconhecendo que eles são pertencentes à aliança e que gozam de benefícios dessa aliança, mas eles, ao crescerem, vão ter que crer em Jesus, vão ter que se converter, assim como qualquer um de nós. Assim como qualquer um que não cresceu em um lar cristão. Então, os pais devem se preocupar com isso, não devem se acomodar na crença de que seus filhos são convertidos. Eles podem ser, mas também podem não ser. Então, o pai tem que estar sempre lá em cima, discipulando seu filho, falando de seu filho sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre o evangelho e assim sucessivamente. A nossa segunda esfera de autoridade, estabelecida por Deus, é a igreja. A igreja é a comunidade ou o ajuntamento daqueles que foram resgatados por Cristo do reino das trevas e transportados para o reino da luz, conforme nos ensina Paulo em Colossenses, capítulo 1. Quando trata da igreja, o Novo Testamento ele utiliza diversas metáforas que mostram que a fé cristã ela é tudo, menos individualista. Uma das metáforas para a igreja é a do corpo humano. Assim como o corpo humano tem uma cabeça que guia, a igreja tem Cristo como sua cabeça. E todos nós somos membros desse corpo
de Cristo. Cada membro exerce uma função diferente. Nem todos, por exemplo, terão a aptidão para o ensino. Nem todos terão aptidão para a pregação, mas alguns terão aptidão para ouvir. Alguns serão ouvidos, não serão boca, mas serão ouvidos. São pessoas capazes de ouvir o sofrimento alheio, de dar bons conselhos aos irmãos. Nem todos vão ser missionários. Poderíamos dizer que são os pés, por exemplo. Nem todos vão ser missionários, nem todos terão o dom missionário, mas muitos poderão ser olhos, que têm a capacidade de olhar a situação dos irmãos e perceber quando eles estão em dificuldade. Túlio, na semana passada, ele mencionou um diácono, não é? Que ele tinha a capacidade de compreender quando o irmão estava passando necessidade sem o irmão falar uma palavra. Isso é um dom ordinário que Deus concedeu a esse diácono. Só de olhar, ele percebia que aquele irmão estava passando dificuldade e assim ele chegava e ajudava aquele irmão. Ele é, por assim dizer, os olhos do corpo. Então, cada um de nós tem uma função, por mais tímidos que nós sejamos, por mais que nós não tenhamos desenvoltura, cada um de nós tem um desempenho, tem um papel na Igreja de Cristo, nesse corpo de Cristo. E enquanto corpo de Cristo, enquanto instituição que representa e atua em nome de Cristo na Terra, a Igreja ela tem diversas funções. A primeira delas é proclamar o Evangelho a toda criatura, discipular e disciplinar os seus membros, cultuar a Deus, administrar os sacramentos da ceia e do batismo e defender fielmente a palavra de Deus contra heresias e enganos. Esse ponto é interessante, irmãos, porque muitos crentes, muitos de nós da igreja local, acreditamos que o dever de defender a igreja dos falsos ensinos, das heresias, é do corpo de oficiais, é do pastor, é daqueles que ensinam, é dos mestres, mas não necessariamente. Em Atos capítulo 17, diz o seguinte: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então percebam aqui, tanto aqui em Atos como em 3 João, que o Henrique tem pregado, lembrem que 3 João, quem dá bom testemunho de Gaio? É algum oficial da igreja? É o oficial da igreja que fala, ó, Gaio é um cara que anda na verdade. É um oficial? Não, é a igreja local que dá o testemunho. Olha, Gaio anda na verdade. Então o papel, em última instância, de defesa da boa doutrina, de defender a igreja de falsas doutrinas e de heresias, é de vocês, é do corpo de irmãos. Não é meu, não é do Túlio, não é do Henrique, não é de nenhum de nós que ensina. Imagine, por exemplo, que Túlio endoidou e virou adventista. Eu virei mormon, Henrique virou testemunho de Jeová, Patrick foi para alguma outra seita aleatória aí. E a gente começa a disseminar aqui certos ensinos falsos. Vocês vão ter que acatar isso? Não, vocês vão ter que nos repelir, porque nós estamos ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus. O nosso regimento diz que nós devemos obediência aos nossos oficiais até quando? Enquanto eles estiverem em conformidade com a palavra de Deus. Então esse é um papel da igreja, de cada um de vocês. É por isso que é importante que vocês, irmãos, em casa, leiam a Bíblia, aprendam a doutrina, a fim de vocês defenderem. Nenhum de nós é insubstituível aqui na igreja. Eu estava vendo uma mensagem da última tempo, semana, e a colaboração do membro da igreja, né? A IPB, se não me engano, eu não fui da IPB, né? Qual que já foi? A diferença do governo da nossa igreja para a IPB. Eu ter saído de lá, o governo de igreja nosso é diferente da IPB. Né? E os membros da igreja da IPB, eles não têm essa responsabilidade, pelo contrário, são telespectadores, na verdade, né? Perguntaram para ele se um membro, uma pessoa da igreja podia ser maçom. Aí ele falou que, de jeito nenhum, né, os presbíteros deveriam ser maçom, os oficiais da igreja não de forma nenhuma. E os membros? Aí ele falou assim, ó, os membros já estão, tipo assim, deixa, não tem como fazer mais nada. Os que estão entrando agora na IPB, cada igreja vai ver cada caso. Tipo assim, e tudo eles vão resolver com isso, o Supremo Concílio. Os membros da igreja não têm participação em nada. Como se a igreja não tivesse, os membros da igreja não tivessem o poder, não tivessem discernimento de poder observar a pessoa. E aquela igreja é diferenciada. A igreja vota quem é pastor todo ano, vota quem vai ser presbítero, os diáconos, né? E na IPB não é dessa forma que funciona, né? Não vê essa parte da Bíblia que eles fizeram lá. Eles não vê dessa forma, os membros da igreja poderem observar a pessoa com esses critérios e poder disciplinar, tirar, como você, por exemplo, se for mormon, isso vai tirar você com certeza rapidamente. Vai ser rápido. Passar o cerol.
Então, né, louco, a gente não aconteça isso, mas acontecer é admirável. Assim, nossa igreja, Deus tem abençoado nossa relação a essa parte de governo de igreja. Uhum. Né? Uma coisa que eu já vi, infelizmente, assim, esses pastores conhecidos, não me lembro qual agora, não sei se foi alguém do poder, que não era fundamental, necessário, não sei a palavra que foi usada, que o membro comum conhecesse os símbolos de fé. Isso é exigido só dos presbíteros e pastores. Ele fala que Então, essa faz. ou o Lula está certo ou ele está certo. O Lula está certo. E parece uma visão católico-romana, porque na Igreja católico-romana quem determina o ensino é o magistério superior, a galera do Vaticano. Então, assim, você não tem papel na definição do que é certo e errado. É o magistério que define. O membro comum, ele não tem papel nenhum, ele só adere. Tanto é que soa até estranho, né, Rafael? O Rafael já conversamos sobre isso, que um católico comum fique discutindo doutrina e qual que é correto e errado. Ele só tem que falar aquilo que a igreja fala. Ele é um mero repetidor da doutrina da igreja. Ele não tem papel na... Se ele discordar da doutrina da igreja, não adianta de nada. Quem define em última instância é o magistério, não é a igreja local. É uma mera adesão àquilo que a igreja diz. Muitos erros, aliás. Então, nós vimos as duas esferas de autoridade, que são a família e a igreja. A nossa última esfera de autoridade, a nossa última instituição divinamente estabelecida é o Estado. E para nós compreendermos as funções do Estado, vamos abrir em Romanos, capítulo 13, que é o texto clássico que trata dessa questão. Se algum irmão achar, pode ler, por gentileza. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra, honra. Só tem, obrigado. Se os irmãos perceberem, o capítulo 13 de Romanos ele parece estar descolado do restante da carta aos Romanos. Porque Paulo ele introduz aqui um tema que não tem uma relação direta com tudo aquilo que ele vinha tratando até então. No capítulo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo fala da necessidade de não nos conformarmos com este mundo, do amor que deve imperar nas relações entre os irmãos, dos dons que cada um de nós, enquanto membros do corpo, possui, da necessidade de amar os nossos inimigos e assim sucessivamente. Porém, Paulo, aqui, introduzindo esse tema, a submissão às autoridades governamentais, parece que está meio que introduzindo um corpo estranho no texto. Por que Paulo está falando do amor, do nada, introduz a questão da submissão às autoridades? E a resposta a isso parece ser uma tentativa do apóstolo Paulo de desfazer uma má compreensão do seu próprio ensino. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,17? Quem achar pode ler, por favor. 2 Coríntios, pode ler. Essa que será conquista em Cristo, as coisas velhas passaram e isso tudo se terminou. Obrigado. Então percebam, o apóstolo Paulo ele está ensinando aí a questão de que o crente em Cristo ele é uma nova criatura. Outras traduções trazem nova criação. E nessa nova realidade que o cristão está inserido, ele é alguém que já passou daquela antiga era e está numa nova era. É possível, é muito provável, segundo os comentaristas, que alguns cristãos, tanto em Corinto e possivelmente em Roma, compreendessem mal esse ensinamento do apóstolo Paulo. Em que sentido? No seguinte sentido:
visto que a antiga era já passou, considerando que nós já somos novas criaturas e que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, eu não tenho mais deveres com este mundo. Eu sou de uma realidade espiritual, eu sou de uma realidade transcendente, de modo que eu não preciso mais cumprir as minhas obrigações civis com o Estado, por exemplo. Eu não preciso fazer mais nada disso. Eu estou esperando a volta de Cristo, eu sou uma nova criatura, eu estou esperando a Jerusalém celestial, então eu não tenho mais preocupação com essa nova realidade. E é por isso que Paulo introduz esse tema da submissão às autoridades abruptamente aqui. Possivelmente, muito provavelmente, para desfazer essa falsa compreensão do seu próprio ensino. 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios, a carta, ela foi escrita poucos anos antes de Roma, de Romanos. E é provável que aquele entendimento falso dos coríntios tivesse sido transmitido aos romanos. Então, essa era uma compreensão inadequada do que Paulo ensinou. E se os irmãos repararem, Romanos 13, do versículo 1 ao 17, ele tem uma estrutura muito clara aqui. Reparem comigo no texto. Tem uma ordem geral no versículo 1. Qual é a ordem geral? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. É uma ordem geral. Então, Paulo vai dar duas razões pelas quais nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores. A primeira razão está aí na segunda parte do versículo 1. Primeira razão, porque não há autoridade que não venha de Deus. Segunda razão, está nos versículos 3 e 4. Os governantes, as autoridades superiores, são os servos de Deus que recompensam o bem e punem o mal. Então, percebam, ordem geral, duas razões, e por fim, ele dá uma ordem específica. Por causa disso, paguem seus impostos e respeitem as autoridades. Então vamos olhar aí o versículo 1. Eu gostaria de destacar dois termos para nós termos uma melhor compreensão do que Paulo quer dizer. Lembre-se que Paulo está tentando desfazer a má compreensão da sua doutrina de uma nova criação. Ele quer desfazer essa ideia de que nós não temos mais deveres com esse mundo. A primeira palavra que ele utiliza aí é a palavra alma. E ela, via de regra, no Novo Testamento, é utilizada para se referir àquela parte imaterial do ser humano. É aquela parte nossa que se contrapõe ou que complementa o nosso corpo físico. Mas percebam pelo contexto que Paulo não está falando da alma nesse sentido espiritual. Ele está falando da alma no sentido de pessoa como um todo. De modo que uma tradução adequada seria: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. A nossa segunda palavra-chave aí é o verbo sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Submeter aqui é o reconhecimento da própria posição de subordinado em uma relação de hierarquia. Sujeitai-vos eu reconheço que Deus estabeleceu uma autoridade e que eu, nessa relação com essa autoridade, sou subordinado a ela. Estou abaixo dela na hierarquia. E esse mesmo verbo, no grego, é utilizado em diversas outras passagens. Quando Paulo fala, por exemplo, sujeitai-vos uns aos outros, é o mesmo verbo no grego. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. O servo sujeite-se ao escravo, e assim sucessivamente. Porém, é importante nós destacarmos o que significa e o que não significa esse texto, principalmente esse versículo 1, por quê? Porque o texto de Romanos 13 ele já foi utilizado diversas vezes na história para legitimar governos totalitários. Ou seja, qual é a lógica? Nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores, ou seja, tudo que o Estado faz, eu tenho que acatar, porque Paulo manda eu me sujeitar às autoridades superiores. Mas é isso que Paulo está falando aqui? Paulo está trazendo uma lealdade, uma submissão absoluta ao Estado? Vamos fazer essa análise por meio de comparação. Paulo também, a Bíblia também nos manda sujeitarmos aos nossos presbíteros, aos nossos pastores. Essa sujeição é absoluta? Se o Túlio, por exemplo, trouxesse uma heresia, um ensino enganoso contrário ao Evangelho, por ser uma autoridade sobre nós, nós deveríamos a ele sujeição? Vamos ler 1 Pedro 5,5. Quem achar pode ler. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Pode ler o versículo 1 também, Tiago, por favor? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições
perfeições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Obrigado. Então, Pedro está se dirigindo aqui no capítulo 5 aos presbíteros da igreja. O que significa a palavra presbíteros? Os irmãos sabem. Qual é o significado da palavra? Ancião. Presbítero significa ancião. E nós já aprendemos aqui na nossa igreja que o presbítero e o pastor são a mesma pessoa. São só formas distintas de se referir ao mesmo oficial. Presbítero, pastor e bispo são a mesma pessoa. Então, percebam que Pedro está se dirigindo aos presbíteros, certo? Agora vejam a ordem que ele dá no versículo 5, eu vou ler mais uma vez, que diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Quem são os jovens e quem são os anciãos aqui que o apóstolo Pedro está se referindo? Pode parecer, no primeiro momento, pelo menos na ACF, que é a nossa tradução base, que Pedro está falando de uma necessidade daqueles que são mais jovens na igreja respeitarem os mais velhos na igreja. Ou seja, vocês que são mais novinhos, respeitem as pessoas de mais idade. Mas é isso que Pedro está falando? E a maioria dos comentaristas entende que não. Ele não está se referindo apenas a jovens homens, por assim dizer, e nem está se referindo a pessoas velhas da igreja. Ele está se referindo aos presbíteros. Esses anciãos aí são os presbíteros. A ACF, ela traduziu para o português anciãos, mas aí de fato são os presbíteros, são os oficiais da igreja. O que Pedro está falando é: vocês que são jovens, e quem são esses jovens? Toda a igreja. Todo mundo que não é presbítero, todo mundo que não é o ancião, todo mundo que não é o pastor da igreja é jovem. Homem, mulher, criança, são jovens. Então, Pedro está falando da necessidade dos membros da igreja serem sujeitos, é o mesmo verbo que Paulo utiliza lá em Romanos, sujeitos aos anciãos. E percebam que no versículo 2, ele dá uma ordem aos presbíteros primeiro: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, ele dá uma ordem primeiro aos presbíteros, aos pastores da igreja: olha, vocês apacentem o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente, nem de forma gananciosa, mas de ânimo pronto. E depois ele passa e dá uma ordem para a própria igreja: vocês jovens, vocês que são membros da igreja, sujeitem-se aos anciãos da sua igreja, sujeitem-se aos presbíteros da sua igreja. É uma questão de submissão à autoridade eclesiástica. Pois bem, é o mesmo verbo que Paulo utiliza lá em Romanos 13. Agora, embora nós tenhamos o dever de sujeitar-nos aos presbíteros, essa sujeição, ela é absoluta? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Pedro ensinou que a gente deve se sujeitar aos presbíteros, dentre os quais o próprio Pedro também é um presbítero. Agora veja o que Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, nós quem? Os mestres e os apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então percebam o princípio que o apóstolo Paulo estabelece aqui. Existem dois princípios. A regra geral é: sujeitem-se aos presbíteros. Só que Paulo, ele complementa o ensino de Pedro falando: vocês devem sujeição às autoridades eclesiásticas apenas quando eles estiverem dentro do limite do respeito do evangelho. Ainda que eu, um apóstolo de Cristo, ainda que um anjo desça do céu e ensina outro evangelho, vocês não devem submissão a essa autoridade. Ele não é uma autoridade legítima sobre você. Então percebam que essa palavra sujeitai-vos, ela traz uma submissão que não é absoluta. Pelo próprio ensino comparativo que nós vimos aqui, o verbo não traz uma obediência absoluta à autoridade. Da mesma forma se aplica em Romanos 13. Nós não devemos uma obediência absoluta ao Estado. Qual é a regra? A regra é: respeitem as regras estatais, respeitem aquilo que o Estado determina. Mas isso é absoluto? Claro que não. Pelo ensino comparativo, nós percebemos que não é uma submissão absoluta. E Paulo continua dando a primeira razão pela qual nós devemos nos sujeitar às autoridades. A primeira razão é porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades foram ordenadas por Deus. Paulo aqui, irmãos, ele está espelhando aquele entendimento do Antigo Testamento segundo o qual Deus estabelece e remove reis. Ele pode colocar no reinado, ele pode colocar no governo o mais humilde dos homens. Em última instância,
nos ensina Paulo, todo governante, por mais bom ou ruim que ele seja, é estabelecido por Deus. Não importa se esse governante ele ascende ao poder de forma hereditária, de pai para filho, se ele ascende ao poder por meio de um golpe de Estado, se ele é eleito democraticamente, toda a autoridade, independentemente de quem seja, é colocada lá por Deus. Deus é a autoridade suprema que delega a autoridade a certos homens para governarem. A segunda razão, além de serem servos de Deus que Deus estabelece, a segunda razão para a submissão às autoridades é que eles são os servos de Deus que recompensam o bem e punem o mal. Ou seja, o papel do Estado é recompensar quem faz bem e punir quem faz mal. Inclusive, nos ensina Paulo, por meio da pena de morte. Vejam o que ele diz aí no versículo 3 e 4. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. E a espada, no Novo Testamento, ela é um símbolo de morte. Ou seja, o Estado ele é o legitimado a implementar a pena de morte quando ela se fizer necessária, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. O tema da pena de morte estatal, ele causa certa controvérsia entre os crentes, porque como associar isso à mensagem do amor do Evangelho? Só que vejam, o Novo Testamento, a Bíblia de modo geral, ela não se contradiz. Ao mesmo tempo em que nós devemos amar o nosso próximo, Deus concede ao Estado a autoridade para tirar a vida daqueles que fazem o mal. Vamos ler Atos 25, versículos 10 e 11? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então percebam que o apóstolo Paulo, diante do tribunal de César, ele reconhece que existem certas condutas que são passíveis de morte. E eu não sei se é provável que o apóstolo Paulo tenha em mente aquelas condutas do Antigo Testamento que eram passíveis de morte. O que era passível de morte no Antigo Testamento? De memória, eu lembro do sequestro, do estupro, do homicídio injustificado, adultério. São diversas condutas que ensejam a pena de morte. Então, o Estado ele pode determinar a pena de morte de um estuprador? Ele não só pode, como ele deve. É uma função do Estado. O Estado ele pode determinar a morte de um sequestrador? Sim. Certo? O que não podemos é nós mesmos fazermos justiça com as próprias mãos. Essa é uma função do Estado. Quando nós fazemos justiça com as próprias mãos, nós estamos invadindo a esfera de autoridade do Estado, embora nós saibamos que o Estado tem negligenciado o seu papel, deixando pessoas com diversas passagens na polícia soltas, e a população muitas vezes se revolta. Mas esse é um papel, em primeira instância, do Estado. O Estado tem o poder da espada para ceifar a vida daqueles que fazem o mal. Alguém quer falar? Ou escolher ser um médico, um advogado, uma certificação de que há uma autoridade perante ao Estado e as demais esferas. Eu não sei se o médico se incluiria nisso. Ele se incluiria na ideia de autoridade como no contexto do quinto mandamento, do honrar o pai e mãe. Nós estudamos isso algumas aulas anteriores. Nós vimos que o médico, qualquer pessoa que tem algum conhecimento especializado, ele é uma autoridade a que nós devemos submissão por causa do conhecimento dele. Então, eu devo submissão àquilo que o médico me prescreve porque ele é uma autoridade, ele é um expert naquela área que ele atua. Não necessariamente ele é do Estado, mas ele é uma autoridade, por assim dizer. Mas alguém quer falar alguma coisa? O versículo 5 é interessante, irmãos. Vamos ler. Diz o seguinte, Romanos 13. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Paulo está ensinando aqui que a gente deve se sujeitar ao Estado não só por medo da punição, mas também de forma consciente. Ele está ensinando que nós, assim como em países como a Coreia do Norte, devemos sujeição mental ao Estado.
O conceito de Estado totalitário é esse. Qual é a diferença de um Estado totalitário e de um Estado autoritário? O Estado autoritário, ele submete você apenas externamente, apenas fisicamente. Ele impõe toque de recolher, ele toma os seus bens, e assim sucessivamente. Por que o Estado totalitário é pior? Porque ele não só exige uma conformidade externa sua, mas uma conformidade mental. Existe polícia do pensamento. Você deve pensar bem do seu governante. E é isso que o apóstolo Paulo está falando? A gente tem que sujeitar o Estado pela consciência? E a resposta é claro que não. A consciência que o apóstolo Paulo está falando aqui é a consciência de que nós devemos submissão à autoridade porque sabemos que Deus estabeleceu a autoridade. Porque eu sei que Deus determinou o Estado como instituição que tem autoridade sobre mim, eu me submeto, por consciência de que Deus colocou aquela autoridade ali sobre nós. Então ele dá a ordem específica. A ordem geral foi: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Primeira razão, porque eles são estabelecidos por Deus. Segunda razão, porque eles beneficiam aqueles que fazem o bem e castigam aqueles que fazem o mal. Então, qual é a ordem específica que o apóstolo Paulo dá? Versículo 7. Portanto, uma conjunção conclusiva, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Esse portanto aí, ele está fazendo uma referência àquilo que foi dito antes, ou seja, a consciência, a submissão da consciência. É como se ele estivesse dizendo: por que vocês têm a consciência de que o Estado é uma instituição estabelecida por Deus, vocês pagam imposto, vocês pagam tributo, porque essa instituição ela necessita de recursos para se manter. Então vocês, enquanto cristãos, têm o dever cívico de pagar o Estado aquilo que lhe é devido, os seus impostos. Então nós nos voltamos à pergunta inicial, que foi a pergunta da semana passada e que nós ficamos de responder hoje. No Brasil, mesmo diante da alta carga tributária e considerando que os nossos recursos muitas vezes são utilizados de forma incorreta, nós devemos pagar impostos? Se eu falar que não, amanhã a receita está na minha porta, né? Bom dia, garoto. Então, amanhã o leão está lá. Então a resposta é um depende e em um primeiro momento é um sim. Sim por quê? Primeiro motivo, porque embora tenhamos uma alta carga tributária, embora seja pesado, embora seja salgado tudo aquilo que nos é cobrado, ainda assim, a maioria de nós, pelo menos, do homem médio, por assim dizer, ele não está numa condição que ele não pode suprir as demais esferas da sua vida. Nós ainda conseguimos, com muita dificuldade, manter a nossa família, mantermos o trabalho missionário, mantermos a igreja. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque o cenário em que nós vivemos é bastante semelhante àquele cenário de governantes ímpios, de certa exploração, que o próprio Jesus viveu. Vamos ler Mateus 22, versículos 16 a 21. Então vejam, nós devemos pagar impostos para um governante ímpio, para um governante pagão, que é contrário a Deus? Diz o texto, Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta éfise que está na inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Percebam que Jesus pede para que eles mostrem uma moeda para Jesus. E vocês já viram uma moeda da época de Jesus? O imperador na época de Jesus, era um imperador chamado Tibério. E ele cunhou a sua própria imagem nessa moeda. Ele fala: quem tá na moeda aí? É César, que naquela época era o Tibério. E nessa moeda que Jesus toma, está escrito assim: Tibério César, filho do divino Augusto. Havia uma compreensão de que o César anterior a ele era uma divindade. De modo que quando ele se coloca como filho do divino Augusto, ele está dizendo que ele mesmo é um Deus. Ou seja, o imperador está dizendo que é um Deus. E ele colocou isso bem claramente naquela moeda. E atrás da moeda tinha uma outra expressão, que era Pontifex Máximo. O que isso significa?
sumo sacerdote. O imperador, aí ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é o sumo sacerdote. Ele é o elo de ligação entre os seres humanos e as divindades. Mas mesmo nesse contexto, mesmo sendo um imperador pagão, um imperador ímpio, Jesus fala: dê a César o que é de César. Pague os seus impostos a César e tudo o que não for seus impostos, todo o seu ser, tudo o que você é, você dê a Deus. E mais ainda, era um contexto de cobrança injusta. Era um contexto de cobrança exploratória. Em Lucas 3, versículo 12, João Batista tinha pregado e algumas pessoas tinham se convertido. E vejam o que diz o versículo 12 do capítulo 3. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram: quem eram os publicanos? O Império Romano ele colhia os impostos, mas ele tinha intermediários, ele tinha agentes por meio dos quais ele colhia esses impostos. Esses agentes eram os publicanos. Os publicanos eram, por assim dizer, os membros da Receita Federal daquela época, eram os cobradores de impostos. E diz o texto: e chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. O que João Batista está falando aqui? Que publicanos, e isso é algo que não só o texto bíblico nos mostra, mas a própria história, os publicanos, eles não só cobravam aquilo que era devido ao Estado, eles também pegavam, eles eram corruptos, eles cobravam além daquilo que era exigido deles pelo Estado. Então, mas mesmo nesse contexto de um imperador pagão, de um imperador ímpio, em um contexto de relativa exploração, Jesus fala: dê a César o que é de César. Então, respondendo à pergunta inicial, nós devemos pagar impostos no Brasil? E a resposta é: inicialmente sim. E por que eu disse inicialmente sim? Porque a partir do momento em que o Estado começar a cobrar impostos a um ponto tal que nós comecemos a ser prejudicados no sustento da família, no sustento da nossa igreja, a partir desse momento nós já teremos uma invasão da esfera de autoridade do Estado em outras esferas que ele não tem o dever de intervir. Ele não pode me impedir de cumprir meus papéis com a minha família, ele não pode me impedir de cumprir os meus papéis com a igreja. Então, digamos que Painho Lula, colocou um imposto aumentou o imposto. Ele está terrível, ele está aumentando o imposto, que é uma beleza. Absolutamente, em toda situação, nós devemos continuar pagando imposto? Claro que não. A partir do momento em que isso causar um prejuízo às outras esferas da nossa vida, nós não podemos mais. Nós não devemos mais nos submeter a essa autoridade ilegítima. É no âmbito pessoal, porque vai depender das suas posses. Por exemplo, muitas pessoas hoje não têm condições de pagarem impostos, pessoas que vivem na roça ou pessoas que vivem na favela, por exemplo. Vai depender, em última instância, de um juízo próprio da pessoa, certo? Se eu estou sendo impedido de sustentar os meus e de sustentar a igreja, imagina que os missionários fiquem prejudicados. Isso é uma intervenção no próprio reino de Deus. E o Catecismo Maior de Westminster fala que nós não devemos submissão ao governo, ao Estado, quando ele nos manda fazer algo que é contrário à própria lei de Deus. Ele não pode me impedir de sustentar os missionários, certo? Uhum. É por isso que eu disse no início que a resposta ela é bastante relativa. Eu tentei chegar no meio termo, que é o seguinte: a regra é pague os seus tributos ao Estado. Mas pode ser que ocorra uma situação em que você não terá mais condições de pagar. Você não deve pagar aquilo que está te impedindo de honrar os seus compromissos com as outras autoridades, ou as outras esferas de autoridade. Então é bastante subjetivo, mas a regra é pague e, dependendo da situação, é lícito não pagar. Eu acho que aqui tem duas observações que eu faço gerais com relação a Romanos 13, que você pergunta de 2, né? 3:12. A autoridade foi instituída por Deus. Mas, visto que a autoridade foi instituída por Deus, ela tem que ser submissa a Deus. Esse é o ponto. Né? O segundo, eu acho interessante que Jesus nos diz assim: a gente deve pagar para César? Ele disse: deve. Ele diz: me traz aí a moeda e de quem é essa cara aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A grande questão aqui é, primeiro, o que é César? O que é de César? Esse é o primeiro ponto. E segundo, César também deve dar a Deus o que é de Deus. Certo? Então, assim, em última análise, eu fico pensando assim, a gente pensa muito, e é bom a gente ter esse tipo de aula aqui,
a gente está pensando assim, Estado, porque durante muitos anos na minha própria vida, a gente dava muita ênfase assim, à ética pessoal, né? O cristão como um bom pai, um bom cidadão, uma boa pessoa, não mentir, não adulterar, etc. Ótimo. Mas repare que a ética que a gente aplica para o Estado também é uma ética pessoal. Ou seja, eu lembro muito de Bismarck, Otto von Bismarck, que era um cristão devoto, um luterano devoto, mas quando ele se tornou lá o primeiro-ministro da Prússia, ele alegava razões de Estado, ou seja, o Estado ele pode fazer coisas que eu, como indivíduo, não faço. É errado eu fazer, é errado eu mentir, mas eu, como representante do Estado, por razões de Estado, eu minto. Então, de certa forma, a ética do Estado é a ética de várias pessoas que estão ocupando cargos no Estado. O procurador, o promotor, o governador. Né? Então, o Estado é um conjunto de pessoas. Cada uma dessas pessoas tem que ser submissa a Deus. E o conjunto dessas pessoas submissas a Deus vai produzir uma coisa, ou o conjunto dessas pessoas insubmissas vai produzir outra. Então, assim, de certa forma, eu vou discordar aqui do professor. Ele diz assim, a gente só deve desobedecer quando isso começa a afetar a nossa capacidade de contribuir para outras pessoas. Então, eu dei uns textos para ele. Né? Pode até comentar na semana que vem, vou voltar aqui. O imposto progressivo, ou seja, quem ganha menos paga 10% de imposto de renda, depois tem outra faixa que paga 15%, depois tem outra faixa que paga 27,5%, depois o outro quer fazer um imposto maior ainda sobre grandes fortunas. Isso é bíblico? Não, não é bíblico. Muita clareza que isso não é bíblico. Então, assim, mesmo que isso não esteja me afetando tanto, aí a outra questão que eu levo é a chamada desobediência civil. Nós podemos ser desobedientes ao Estado? Sim. Em certas circunstâncias, sim. Aí aqui aquilo que a dona Helena, eu acho que só lembra. A desobediência civil acarreta risco, porque tem que estar disposto a assumir risco, como na China. Como na China. Na China, agora vocês viram que foram presos vários cristãos que estavam numa reunião ilegal. Ou seja, eles estavam sendo desobedientes ao governo. Eles assumiram riscos e, assim, nesse caso, vão pagar por isso. Ou seja, se eu resolver desobedecer ao Estado, eu posso legitimamente, de acordo com a palavra de Deus, em certos limites, eu não estarei pecando. Mas o Estado totalitário ou autoritário pode vir e me pegar. Então eu tenho que estar disposto a sofrer as consequências da minha desobediência. Qual é o ponto que a gente reconhece que a gente pode se revoltar ou se negar a obedecer? Porque, no exemplo de Jesus, esse denário que era pedido era um denário por ano, né? Você tinha que dar ao imperador, que também era um usurpador, Deus, um dia de trabalho no ano. Isso era imposto. Hoje, são cerca de 4 a 5 meses de trabalho por ano para o Estado, um trabalho que não tem retorno. E se a gente for somar todos esses 4, 5 meses de toda a vida de trabalho da pessoa, vai dar muito mais de 7 anos, que era o tempo de trabalho de escravo no Antigo Testamento permitido. Então a gente está em um ponto que as pessoas, de forma geral, trabalham mais para o Estado do que um escravo no Antigo Testamento trabalhava para o seu senhor. Enquanto na época de Jesus, o imposto era um dia de trabalho por ano. Então existe um ponto que a gente tem que realmente se negar, né? Porque fica Não, você queria falar? Sim. Algumas pequenas considerações. Primeiro, eu quero muito concordar com tudo que o Túlio falou. Eu quero e concordo em parte. Tenho só dificuldade com o texto em si. Mas eu acho que a solução para o texto, Túlio, não sei se você pode concordar comigo, a solução não é nem o texto de Jesus, mas o texto de Romanos 13, que
depois de todas essas considerações que Paulo fala, por isso, pagar o imposto, por dar essa ordem, né? A gente tem que lembrar, você até disse no início, que esse capítulo de Romanos parece que ele está meio fora do contexto, parece que é um capítulo à parte. Na verdade, a partir do capítulo 12, Paulo falou de doutrina até o capítulo 11, né? A partir do capítulo 12 ele vai articulando aplicações práticas da doutrina, como faz em diversas epístolas. A gente pode lembrar, por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo chega à conclusão que por causa daquele momento difícil em que a sociedade vivia, ele diz que seria bom que as pessoas não mudassem o seu estado civil. Quem era solteiro permanecesse solteiro, quem era casado permanecesse casado, enfim, por causa de uma questão própria daquela época. Então, pode ser que a solução para o texto, segundo o Rafael apresentou aqui, um bom problema, né? Qual é o limite, a partir de qual momento eu posso desobedecer, enfim. Talvez a solução para o texto seria que Paulo estava fazendo algum tipo de aplicação prática da doutrina que cabia naquela época, mas não cabe perfeitamente na nossa época. Ainda deve ser aplicada em algum sentido, mas talvez possa haver algum tipo de equilíbrio, digamos assim, né? De adequação à nossa realidade atual. Porque a gente tem que lembrar que essa parte final de Romanos é uma aplicação da doutrina que ele apresentou até o capítulo 11. Uhum. Pode ser que seja a solução, pode ser que nos nossos dias, como o Rafael disse, o imposto é muito maior do que era. Por mais que na época de Paulo aí, escrevendo aos Romanos, eu acho que era Cláudio que era o imperador, não era César ainda, enfim. Imperadores ruins, apesar desse governo ruim, hoje, com relação ao imposto, especificamente, nossa carga tributária é talvez maior do que era naquela época, ainda que as condições de vida sejam melhores, né? Só para fazer 2 observações finais, isso não nos impede de lutarmos para que os impostos sejam baixados. Nós fazemos isso por meio dos nossos representantes eleitos, nós podemos fazer isso nós mesmos sendo políticos eleitos. Então, o fato de nós termos que pagar não nos impede. Segunda coisa é que a devoção que nós devemos ao Estado, ela não é o mesmo tipo de devoção que nós devemos à família e à igreja. A gente não tem que pagar o imposto com alegria. Você tem que dar as ofertas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Agora, eu não vou amanhecer de manhã, que dia legal, vou pagar o leão, vai comer minhas finanças, certo? Então, existem esses 2 aspectos. Quer falar? Vamos terminar, irmãos? Ficar de pé? Estou só, nesse período que nós estamos mencionando, a obediência ao Estado. Essa semana a gente encontrou a senhora Quaresma, e aí eu perguntei para ela sobre o livro que ela tem, sobre disciplina bíblica. Aí ela falou, olha, a Bíblia foi proibida. No Brasil? Hã? Aqui no Brasil? Está proibida. Aí eu falei assim, mas e aí? Como é que ela está fazendo? Foi proibida, mas a gente está vendendo, né? Porque é um livro bíblico, né? Cristão, e muita ajuda para os pais, né? E ela falou, ó, nós estamos comercializando sim, mas ele está proibido pelo Estado. Uhum. Então, né, é uma desobediência civil, né? Honrando, né, a Deus. É adequado. E corre o risco, né? Então, em tudo que a gente faz, como para o Senhor, há um risco. Estamos dispostos a correr o risco? Esse é o objetivo, né, maior. Uhum. Estamos ou não dispostos? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta manhã, pela reunião que tivemos aqui, por aprendermos mais da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, sermos responsáveis nas mais diversas esferas de autoridade da nossa vida. Queremos ser responsáveis com a nossa família, cumprimos os nossos deveres para com a nossa família, cumprimos nossos deveres na igreja, Senhor, como irmãos e membros do Teu corpo. Queremos contribuir cada um à sua maneira com o crescimento do Teu reino, Senhor. Alguns de nós ensinarão, outros irão, Senhor, serão missionários, outros serão bons ouvintes, outros serão o coração dessa igreja, Senhor, mas nós pedimos que em tudo, Senhor, Tu sejas o cabeça, que todos estejamos em Ti. Ajuda-nos também a cumprirmos as nossas obrigações cívicas, Senhor, a pagarmos a quem é devido, a cada um que é devido, e ao mesmo tempo, Senhor, queremos sermos perseverantes na oração pelas autoridades, Senhor, para que nós tenhamos governantes benevolentes, governantes tementes a Ti, Senhor, para que nós tenhamos uma vida calma e tranquila, Senhor, e que assim nós possamos
viver diante de Ti. Abençoe o culto que virá a seguir. Ajuda-nos a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. A proclamar, Senhor, o Teu nome com verdadeira adoração. E abençoe também a pregação, Senhor. Que mais a Tua palavra adentre o nosso coração, Senhor, e nos transforme. E nos ajude, Senhor, a viver nesse mundo. Se for necessário, Senhor, que nós percamos a vida, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o nosso pedido. No nome santo do Senhor Jesus, amém.